Olá, tudo bem? Como é que você está? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Runcast, Corrida para o Sucesso. É com muito prazer, com muito orgulho, que eu tiro esse projeto do papel. Poder estar com você semanalmente, às quartas e domingos, trazendo conteúdo que vai falar de corrida, de atividade física, mas acima de tudo de muita alta performance, tanto para a vida pessoal e profissional. E como a atividade física e propriamente dito a corrida pode ser uma ponte entre o sucesso que você tanto busca na sua vida e talvez você tenha um desafio em alcançar. E nada mais justo do que eu falar e trazer do esporte. O esporte ele sempre fez parte da minha vida, sempre fez parte da minha jornada. A ideia aqui é trazer algumas histórias, trazer algumas metáforas. O esporte ele tem um poder metafórico muito grande, mas acima de tudo trazer muita transformação. É mais do que bate-papo, trazendo conhecimento, trazer coisas práticas, trazer coisas que façam você se movimentar rumo àquilo que você quer e também trazer convidados que vão compartilhar como o esporte também fez diferença na vida deles e nesse bate-papo, nessa troca, nessa construção, construir algo de muito valor para todos que assistem, para mim também, porque estar aqui comunicando é uma maneira enriquecedora de eu aprender também cada vez mais com os convidados, com toda a troca, com toda a vivência, isso vai ser extraordinário. Então isso é só o início de um projeto muito grande e duradouro, no qual o esporte será utilizado como um processo de transformação. E por que o esporte? Eu acho que é justo, hoje eu vou falar um pouco do porquê o esporte, porquê a corrida, o que o esporte representa para mim e tem essa paixão na minha vida. Eu vou falar também hoje, trazendo um pouco dessa parte da metáfora, como superar barreiras, como sair da zona de conforto na atividade física, na corrida, e como isso pode ser um grande passo quando feito de maneira intencional para você sair da zona de conforto hoje em áreas da sua vida que você talvez enfrente desafios. Então, de uma maneira simples, eu vou trazer conceitos que você já pode pôr em prática no dia a dia da sua vida. E não querendo ser o dono da verdade, mas sim trazendo experiências que deram certo para mim e que tem muitas delas embasamentos teóricos, científicos em neurociência, em coaching integral sistêmico, em mentalidade, em uma série de estudos. E eu quero começar falando do esporte. O esporte sempre foi uma paixão e desde que eu me entendo por gente, o esporte estava presente na minha vida, na minha história. Eu digo que as lembranças mais claras e mais fortes, as primeiras grandes lembranças que eu tenho, estão um pouco, por dizer, ligadas ao esporte. Até 2, 3 anos, eu tenho flashes, eu tenho algumas memórias boas da minha infância, mas foi com 4 anos, foi um ano muito disruptivo. Foi quando eu tenho clareza de alguns momentos, clareza e riqueza de detalhes. E foram 2 momentos bem paradoxais, momentos bem diferentes para o esporte a nível Brasil, e eu posso dizer a nível mundo. Foram 2 grandes momentos, um de uma grande tristeza e outro de uma grande alegria. Isso foi o ano de 94, quando eu tinha 4 anos. Em maio de 94, e eu tenho essa lembrança muito clara, o Brasil e o mundo teve uma grande perda no esporte mundial, que foi o acidente que vitimou Ayrton Senna. O Senna era um grande ídolo meu. Eu fui muito fã do Ayrton Senna e sou muito fã. Eu digo que eu sou o maior fã dele. Mas no esporte, eu digo no geral, a pessoa que eu tenho uma grande idolatria. Eu aprendi muito, não só ele como piloto, vendo, porque eu não vi tanto com a riqueza, por ter 4 anos, mas ao longo do tempo que eu fui assistindo cada vez coisas maiores e enriquecedoras dele. E isso também, de uma certa forma, me fez aprender muito com a atitude, com o comportamento, com as ações dele. Então foi um momento que eu me recordo muito bem, a tristeza que aquilo gerou, uma tristeza coletiva, mas uma tristeza pessoal, mesmo eu tendo 4 anos. E 2 meses depois, um pouco mais de 2 meses depois, em 17 de julho, o Brasil foi tetracampeão do mundo de futebol na Copa dos Estados Unidos 94. O Brasil estava há 24 anos sem ganhar, então, naquela época, a conexão do povo brasileiro com a sua seleção de futebol era muito maior do que é hoje, mas era uma grande conexão. E eu me recordo muito bem da final. A final é um momento bem claro em minha mente. Foi um jogo muito difícil, eu não me lembro, claro, na riqueza de detalhes do jogo, mas eu lembro que ao fim do tempo normal, né, da prorrogação, quando foi para os pênaltis, a minha família estava toda reunida na cidade que eu nasci, fui criado, e passei grande parte da minha vida, que é em Nilópolis, e na hora dos pênaltis minha mãe resolveu ir para nossa casa,
era tudo muito próximo, de distância de 250 metros, então toda a família morava muito próxima lá. E o meu pai, naquele momento, também foi atrás dela, porque ele sabia que ela ficava muito nervosa. Isso é uma coisa, uma peculiaridade do esporte, né, da Copa do Mundo para o brasileiro. A minha mãe não tem entendimento nenhum de futebol, ela não liga para futebol, ela não assiste futebol ao longo do ano, ao longo dos meses, mas na Copa do Mundo ela pega um grau de emoção muito grande, porque são memórias afetivas que são geradas com ela, e foram geradas nela de uma certa forma. E sabendo que ela passava mal, que ela se sentia mal, o meu pai foi atrás, e eu, como criança, fui junto. E assistimos numa TV que na época era moderna, mas hoje seria uma relíquia, né? Hoje nem existe mais aquele tipo de TV. Era em cores já, isso em 94, uma TV de alta qualidade, com a qualidade muito boa para a época. E eu me recordo no sofá pulando quando o Brasil foi tetracampeão. E a grande emoção, além do momento gerado de eu estar com os meus pais, e isso gera uma relevância na vida da criança e que interfere ao longo de toda a vida, e esse entendimento eu vou trazer ao longo dos nossos encontros, essa parte de mentalidade, neurociência, crença, comportamento, aquilo gerou uma grande crença sobre a minha paixão do esporte, como o esporte ele é uma coisa que eu busco, é uma coisa que me ensina, é uma coisa que me faz muito bem. Porque ao sair da rua, era um festival de fogos, era um bloco de pessoas passeando, comemorando de maneira muito feliz. A minha família toda reunida, todos com um nível de felicidade, num grau de felicidade que foi suficiente para marcar a minha infância e para marcar aquele menino de 4 anos. Então, a partir daquele momento, eu posso dizer que eu fui buscar cada vez mais o esporte, assistindo grandes competições, assistindo qualquer tipo de competição esportiva e praticando. E aqui é um primeiro ponto. O praticar o esporte, o jogar, não quer dizer que eu era um atleta, não quer dizer que eu tinha uma grande capacidade cardiovascular, uma capacidade atlética. Mas eu tinha, sim, um certo grau de habilidade, um certo grau de desenvolvimento. E ao longo de 10 anos, dos 4 aos 14 anos, eu desenvolvi isso muito bem no colégio que eu estudava lá no Rio de Janeiro, no CENSA, né, no Centro de Educação da Nossa Senhora Aparecida. Além das aulas de atividade física, né, das atividades físicas que lá ocorriam, eu tinha competições internas que eram a cada 2 anos, então sempre em anos pares. E eu pude participar dessas competições e ganhar muitas medalhas em todas as modalidades, de futsal, handebol, basquete, vôlei, corrida, tênis, todas as atividades individuais e coletivas. Em 2004 foi um ano muito marcante, foi meu último ano como aluno, o ano da formatura. Eu tive a honra de ser líder de uma das equipes que porventura se tornou campeã. Então aquilo ali gera memórias, gera uma crença de capacidade, uma crença de que é possível. E mesmo eu sendo um atleta que tinha destaque, ganhando bastante medalha, eu não tinha uma capacidade atlética de relevância. Eu nunca tive, até aquele momento, eu nunca tinha tido uma capacidade de corrida. E isso ficou muito claro no ano seguinte. Em 2005, foi o ano que eu fui para a Marinha, que eu estudei o ano inteiro e entrei no Colégio Naval, Academia Militar do Rio, que é a escola de formação para oficiais da Marinha. Eu tinha um grande desafio com a prática de atividade física. Eu me recordo que a prova de corrida, após a prova escrita, tem um concurso, um certame público e uma prova física. E tinha a parte de natação, eu sempre nadei muito bem, eu tive medo dos 7 aos 10 anos, mas depois disso eu consegui nadar muito bem, e são outros aprendizados que eu posso trazer no momento futuro. Mas a parte de corrida foi desafiadora, e graças a Deus o tempo era muito alto, então era possível fazer de uma maneira muito confortável, e eu consegui passar. Só que o que se sucedeu ali em diante, de 2006 em diante, até 2012, foi um grande desafio com a corrida. Então, aqui, o nosso Runcast, eu vou falar de corrida. Hoje, corrida é algo natural para mim. Hoje, corrida é uma paixão. Mas isso em 2006, há 15 anos atrás, era extremamente desafiador. Era bem sacrificante para mim. A ponto que eu me lembro, isso no início de 2006, no início do Colégio Naval, a minha turma de calouros do primeiro ano, houve uma corrida que o comandante quis correr com toda a nossa turma, todos em formatura. E passados, lá em Angra, um cenário maravilhoso, e passado alguns poucos quilômetros, eu fiquei pelo caminho e vim sendo resgatado. Eu vim andando, mas é resgatado no sentido que quem foi ficando foi sendo resgatado porque não estava mais com a turma. Então aquilo gera um impacto, eu vi a turma seguindo e eu ficando. Aquilo foi impactante.
E isso permaneceu durante praticamente toda a minha carreira na Marinha. Eu tinha que fazer provas semestrais, mas não tinha um hábito de correr e treinar tanto. Em 2008 foi um primeiro ponto de ser disruptivo. Ia haver, eu me lembro, uma corrida de fuzileiros navais no Rio de Janeiro e tinha uma corrida de pelotões que ia ser feito por batalhões, por organizações militares da Marinha. E o Colégio Naval se inscreveu. E eu me inscrevi para participar dessa corrida. Olha que isso é importante. A lei da associação. É um ponto que ali ficou muito claro para mim. Eu não tinha uma habilidade em correr, eu tinha muitos desafios na corrida naquele momento. E ali eu me associei a um grupo onde seriam 30 pessoas, mais o comandante. E dessas 30 pessoas, 28, isso mesmo, 28 eram pessoas que tinham extrema habilidade em correr dentro da Marinha. Dentro da minha turma e das outras turmas, que não foi só o terceiro ano, na época eu já era veterano, eram pessoas que tinham uma habilidade, uma capacidade de correr muito boa. Eu não tinha. Eu lembro até do outro amigo que não tinha, o Porto. Eu e ele, a gente tinha um grande desafio. E eu, pela necessidade de estar com esse grupo, eu fui me envolvendo com o grupo e fui aprendendo a correr. E eu consegui. Foi bem desafiador. A prova ocorreu no Rio de Janeiro, na Terra do Flamengo. Foram 10 km e 500. E a corrida a gente fez em torno de 50 minutos, que é um tempo extraordinário, 50, 52 minutos, eu não me recordo precisamente. E digo mais, o tempo não foi melhor por minha causa. Porque teve uma hora, e a corrida por ser pelotão tem que ir todo mundo junto em formatura, eu não consegui ir além. Eu cansei, eu tive que caminhar, e com isso toda a equipe teve que caminhar naquele momento. Alguns super tranquilos incentivando, outros ficaram extremamente chateados e revoltados, e eu entendo, eu compreendo a reação de cada um deles. Mas naquele momento fomos um grupo, fomos um corpo que foi junto até o final. E aquela experiência ali me mostrou de certa forma que era possível. E foi muito tranquilo aquele ano. A última prova, minha prova como veterano de corrida, foi a prova mais tranquila nos 3 anos. Então aquela convivência e fazer sempre já foi um grande passo. A ponto de quando eu cheguei na escola naval, eu não era o melhor dos corredores, mas eu consegui viver e levar com uma jornada de uma maneira até um pouco mais tranquila. Não das melhores, mas tranquila. Só que a minha grande chave para a prática de corrida, para a transformação, aconteceu em 2012. Em 2010 eu saí por motivos pessoais da Marinha, eu abri mão da carreira de oficial, e aí prestei vestibular e entrei na Faculdade de Educação Física da UFRJ. Então ali foi o meu primeiro contato. Na Marinha eu era velejador, então eu competia em alta performance, apesar de não ser um atleta de alta performance. A vela é um grande esporte, um esporte que requer muito preparo, só que ali eu não tinha o preparo ideal, mas eu sim competia. E quando eu entrei na escola, na Educação Física, na Faculdade de Educação Física, eu comecei a viver e aprender cada vez mais sobre o corpo, sobre a atividade física. E aqui vem um outro ponto muito importante que lá na frente vai fazer sentido. Nem todo o conhecimento técnico do mundo é suficiente para levar a um resultado se o comportamento não permitir. Mesmo com um ano já cursando educação física, mesmo passando por matérias teóricas que são importantes na prática, como anatomia, fisiologia, ainda não tinha fisiologia do exercício, eu não conseguia correr de uma maneira ideal, eu não conseguia correr de maneira duradoura, e para mim era um desafio. Em 2012 surgiu uma grande oportunidade. Eu consegui ter a possibilidade de treinar com um profissional chamado Joaquim Ferrari lá no Rio de Janeiro. Ele tem uma equipe de corrida que é uma das mais antigas do Rio, que fica na Lagoa, fica no Corcovado, no Jardim Botânico, ele dá treino em vários lugares. E essa equipe existe desde 89, basicamente desde a época que eu nasci. Eu nasci em 89, então a equipe era mais velha do que eu. Ele tinha uma grande e vasta experiência. E eu cheguei para ele para ajudar naquela equipe, eu ajudava as pessoas a correr, só que eu sempre contava a história que eu não tinha capacidade de correr por um motivo. Eu tinha problemas respiratórios. Isso, até certo ponto, é uma verdade. Eu, sim, tive problemas respiratórios ao longo da minha vida. Problemas na garganta, amidalite, tive que operar as amígdalas com 4 anos, em plena Copa de 94, outro momento marcante, na semifinal, Brasil e Suécia, foi quando ocorreu a operação. Tive crises de faringite, rinite, sinusite consecutivas, então eu apresentava 5 quadros, e isso até meus 21, 22 anos era uma coisa muito comum. E eu falava, eu não consigo correr,
porque eu tenho esses problemas. E sempre que eu começava a correr, para reforçar aquilo que eu acreditava, acontecia. Era o meu comportamento. Eu me permitia estar assim. Só que ele chegou, eu lembro, ele foi muito sincero comigo, ele é uma pessoa muito direta, uma pessoa extremamente educada, mas direta no que ele tem que passar. Ele falou: Yuri, isso é frescura sua. Ele não falou que eu não tinha problemas respiratórios, ele disse o seguinte: você não consegue correr e você não consegue performar na corrida por um motivo: você não tem preparo físico para isso. E ali, outro ponto importante, olha outra chave, através de um mentor, com um grupo, a lei da associação e o mentor, eu consegui me transformar em um corredor. Não um campeão mundial olímpico, mas um corredor cada vez melhor, sempre buscando a minha melhor versão. Foi no ano de 2013, em junho para julho de 2013, que eu realizei a minha primeira meia maratona. É isso mesmo. Para alguém que não conseguia correr de maneira contínua, passar de 5 quilômetros, era um desafio gigantesco. Eu realizei 21 quilômetros. E uma prova bem desafiadora no Rio de Janeiro, que eu tinha que subir a Niemeyer. Para quem é do Rio sabe que é uma subida bem íngreme, mas eu estava bem preparado. Eu fiz abaixo de 2 horas, eu fiz 1 hora, 59 minutos e 57 segundos. E naquele momento, a corrida se tornou um hábito e se tornou algo extremamente natural na minha vida. E ali, a partir daquele momento, eu consegui acessar a corrida, a prática de atividade física, de maneira muito fácil, de uma maneira muito simples, uma maneira muito tranquila de se levar. E foi extraordinário ver essa experiência. E ela se tornou muito mais enriquecedora em 2020. Por quê? Porque eu estou te dizendo que a corrida, sim, é um mecanismo de transformação. Que a corrida ela permite alcançar resultados extraordinários para a parte física, para a saúde, mas também para a vida pessoal e profissional. Porém, um fator importante nessa transformação é um ponto, que se chama intencionalidade. É saber utilizar a ferramenta para que ela gere resultado. Olha um exemplo. Se eu te dou um martelo para você quebrar, para você martelar algo, para você prender algo. O martelo é uma ferramenta que permite algo ser construído. Mas o martelo, por si só, ele não vai gerar resultado algum se ele não for utilizado, muito menos se ele for utilizado da maneira errada. Se eu usar o martelo para martelar algo com um cabo, eu não vou conseguir ter o resultado que eu quero. A corrida é a mesma coisa. O sucesso, a transformação que a corrida leva, se ela não for utilizada da maneira correta, como uma ferramenta correta, utilizar o melhor dessa ferramenta com a intencionalidade, ela não vai gerar o resultado desejado. Ela pode sim gerar algum resultado, mas nunca vai potencializar e gerar o resultado correto. E em 2020, eu vivi uma grande jornada de metanoia, de transformação. O dia era 10 de junho de 2020, foi quando eu iniciei a minha jornada na FebraCIS, entrando no método CIS. Ali foi disruptivo, ali foi um banho de água fria, mas um banho que eu precisava. Eu fui ali entender o quanto a parte emocional, o quanto a minha inteligência emocional, o quanto os meus comportamentos, até aquele momento, vinham ditando todos os resultados que eu tinha. Independente da minha capacidade técnica, independente do meu conhecimento, eu ia até onde o meu comportamento me permitia. E ali foi muito disruptivo e eu iniciei uma jornada que hoje são alguns milhares de horas já de cursos, treinamentos, de clientes atendidos nesse 1 ano e 4 meses, período curto, mas um período transformador, aonde eu entendi o poder da corrida, o poder da atividade física nessa transformação. E é ali que surge a ideia de vários projetos meus, aonde a corrida leva a transformação, e aqui o Runcast. A ideia aqui é trazer para você a intencionalidade. Aqui a ideia de te mostrar como a atividade física ela é um mecanismo de mudança. Mas se você fizer e usar essa ferramenta de maneira intencional e correta, aqui é mostrar como você pode, hoje, sair de onde você está e construir uma jornada de sucesso, correndo e transformar os resultados que você quer na sua vida.
É entender que não é perda de tempo, talvez no momento que você diga que o tempo é escasso. Pelo contrário, é ganhar tempo, é produzir mais, é ter mais resultados cada vez mais extraordinários. Então, essa é a magia. E foi isso que eu aprendi. Eu juntei um know-how, uma expertise de um amor ao esporte, que é de toda a minha vida. A prática esportiva, que eu sempre realizei de alguma forma, e a partir de 2015, quando eu comecei a competir como velejador, e acentuado em 2012, como eu comecei a correr, então alguém que praticou esporte em alta performance por bastante tempo ao longo da vida, e sigo praticando, com todo o meu conhecimento técnico da área esportiva, de neurociência esportiva, junto com o meu conhecimento de comportamento e mentalidade humana. E aí segue o que eu quero falar hoje. Como estourar, como explodir uma zona de conforto, pegando a corrida como ferramenta de transformação. E para isso eu vou me permitir entrar numa questão, Yuri, por que o comportamento, essa é a pergunta que você está falando, por que o comportamento me limita? E eu digo limita porque ele potencializa, mas ele sempre há de ter um limite. Por maior que alguém seja, por mais extraordinário que alguém seja, ela tem um limite. E esse limite é o máximo que o comportamento dela permite, é o máximo que a crença dela permite. Então você consegue ir até onde ele permite. Porém, quanto mais você expande aonde ele limita, maior você se torna. E expandir é como se você ampliasse uma zona de conforto, uma zona de performance. Mas por que o comportamento é assim? Bom, uma coisa que eu digo é o seguinte: a atividade física, o mover, o movimentar do corpo humano é primordial para o nível de conhecimento cognitivo, racional que o ser humano alcançou. Se não fosse o ato de se movimentar, o ser humano não teria talvez o polegar assim. Estudos mostram a fitogenética dessa evolução. O homem não teria o cérebro desenvolvido que ele tem em comparação a outros animais, que é o neocórtex, que é um cérebro extremamente criativo, poderoso, que consegue fazer coisas mirabolantes e maravilhosas. O ser humano não teria a habilidade de falar, de se relacionar da maneira que nós nos relacionamos hoje, de produzir, de criar, de construir. Porque o ser humano ele não é o mais dotado de nenhuma valência física no ambiente, no universo, na Terra. Os animais são mais velozes que o homem. Eles têm habilidades físicas muito melhor que o homem. Só que o homem ele adquiriu um grande poder, que é de criar racionalmente, emocionalmente. E com a sua criação, ele se tornou muito mais veloz que qualquer animal, ele se tornou muito mais capaz do que qualquer outro ser que habita essa terra. Mas, se não fosse o movimento, ele não teria essa habilidade. Os estímulos gerados ao longo de milhares, milhões de anos, fizeram com que o homem chegasse ao nível de desenvolvimento que ele tem hoje. Então, nada mais interessante de você entender que o movimento é parte importante da transformação ao longo da história, ao longo da humanidade. E por que não ser uma parte importante da transformação da sua vida ao longo da sua jornada aqui na Terra? É ótimo usar isso, porque tem uma frase clássica, motion is emotion, movimento é emoção. E o movimentar ele gera emoção. Mas vamos lá, como funciona esse mecanismo de comportamento, como funciona o cérebro humano? O cérebro poderia ser dividido em 3 grandes partes. Ele é um só, mas ele poderia ser subdividido em 3 partes. Uma parte mais primitiva, que todos os animais têm, de uma maneira geral. Eu pego os mamíferos, eu brinco sempre, por exemplo, da minha cachorrinha, que ela também tem essa parte, que é uma parte que é de estímulos, de proteção, que é o que faz o cérebro se proteger. Ela é responsiva, que junto forma um sistema límbico com a segunda parte, que é uma parte muito responsiva, que gera comportamentos. E tem a terceira parte, que é algo nosso, que é o nosso neocórtex, que é o que nos dá essa habilidade de ser racional, de se reinventar e de fazer diferente. Porém, ele, por ser o mais novo dos cérebros, ele é o que menos tem um poder de decisão. É como se fosse uma hierarquia militar. Quem veio primeiro manda. E no nosso corpo, o comportamento, as ações, quem executa são as emoções.
Quem executa é o cérebro mais antigo, mais primitivo. E ele é viciado em comportamentos. Não importa, então, qual o nível de conhecimento cognitivo ao alcance. Ele planeja, ele entende, ele compreende. Mas a decisão final de agir, de executar, ela vem de um cérebro, o mais primitivo. E ela é instintiva. E todo ser humano é limitado por isso. Tudo o que acontece ao nosso redor e conosco é limitado por esse comportamento. Só que, olha que coisa boa, esse comportamento ele pode ser ampliado. Mas para exemplificar mais ainda, eu vou pegar o exemplo da minha cachorrinha. Falando do cérebro primitivo dela. Ela tem ações que ela já vem da genética dela, de uma certa forma, que vem da evolução dos seus ancestrais. Por exemplo, ela tem um hábito de cavar dentro de casa. O chão não tem por que ela cavar. Daqui a pouco, se vocês escutarem um barulho fundo, que ela está cavando alguma coisa aqui. Ela tem um hábito de girar em torno de onde ela deita, mesmo o chão sendo liso, sendo acolchoado, porque ela está limpando o espaço. Ela aprendeu isso. É natural, é um hábito dela. Assim como nós também temos um hábito assim. Por exemplo, a tensão que aqui ocorre sobre efeitos de grande estresse é simplesmente uma evolução que vem dos antepassados, de proteger aqui, ó, a jugular. Para quê? Porque a presa não venha e nos morda aqui, que isso geraria uma perda muito grande de sangue e o óbito. Então o nosso corpo não tem mais presa, não tem mais um predador que vai vir morder a jugular, mas ele, de uma maneira inteligente, muito bem programada, ele nos protege. Olha que interessante, são coisas naturais, assim como o seu coração. Olha lá, como eu falei, a minha cachorrinha fez um perfeito, você pode estar ouvindo ao fundo. Ela resolveu, porque eu citei, e fazer o movimento de arranhar. Por que ela está fazendo isso? Porque é o instinto dela. Ela não tem um porquê arranhar, mas ela está fazendo. Então esse é o ponto. Só que vamos lá, existem comportamentos que são aprendidos ao longo da vida, ao longo da infância acima de tudo, que o cérebro ele vai gerando conexões neurais. Temos aproximadamente 100 bilhões de neurônios que podem se ligar em mais de 10 mil vezes cada um deles. Ou seja, eu estou falando de mais de 180 trilhões de conexões. E essas conexões vão gerando comportamentos que vão sendo aprendidos e o cérebro vai automatizando. Na minha cachorrinha, ela não tem um cérebro racional, mas ela aprende comportamentos. Certa vez, eu, de uma maneira brincalhona, aquelas raquetes que matam mosca. Eu fiquei brincando com aquela raquete, eu comprei, e aí eu desliguei, vi que estava sem energia, e eu fui brincar com ela e encostei no focinho dela. Eu não sei por que motivo aquilo fez com que ela tomasse um choque. A partir daquele momento, sob um forte impacto, aquilo gerou nela uma sensação de medo, que toda vez que ela escuta aquela raquete, ela vê aquela raquete, ela ouve o barulho de algum mosquito sendo queimado pelaquela raquete, ela simplesmente faz uma coisa. Ela corre desesperada para atacar a raquete. Instinto de proteção é comportamento. Nós também temos isso. E são diversos comportamentos. Por que parar? Por que ir? Medos, inseguranças, forças, fraquezas. Talvez você estivesse pensando, existem momentos na sua vida que você tem coisas que você sabe que precisa fazer, mas não faz. Por quê? Porque o comportamento é mais forte. A grande diferença é que a minha cachorrinha ela não tem o racional para justificar a ação dela. Ela não cria proteção ou história racional. Ela simplesmente age. Nós, humanos, temos uma capacidade diferenciada nisso, porque nós racionalizamos e criamos histórias, muitas das vezes, para nos proteger. Então, vem um ser humano, cresce e vai ganhando racionalidade. A partir dos 4, 5 anos, ele começa a construir um mecanismo racional muito maior. E aí ele começa a criar toda uma história, toda uma jornada de conhecimento. Mas o comportamento que ele aprendeu vai direcionar como ele vai executar, independente do planejamento. Um exemplo que eu sempre dou é o seguinte. Eu vi e lidei muito tempo no hospital lá universitário, né, UFRJ, com a situação do emagrecimento, pessoas que precisavam fazer um trabalho de emagrecimento maior, pessoas que passaram por cirurgia bariátrica. E olha que interessante, talvez você que está me assistindo, você já viveu algum processo, algum programa que você precisava emagrecer.
E aí você utilizou atividade física, você talvez contratou um profissional para te ajudar, você iniciou um programa de alimentação, uma dieta. E você sabia o que você precisava fazer. E sabia que se você fizesse daquela forma, você teria o resultado. Mas por mágica, um momento extremamente desafiador, você deixou de lado a atividade física, ou você comeu de maneira compulsiva e se sentiu culpado e parou pelo caminho. Por quê? Porque o alimento, ele no geral, ele tem um conceito de emoção. Ele está muito ligado a momentos de afeto. Pensa, uma criança, ela está conectada no amamentar com a mãe. E é um momento muito afetuoso para a criança. É um momento de carinho, de acalento. Festas ao longo da vida, natais, ano novo, aniversários, são todos em volta da mesa e normalmente regados de felicidade. E uma pessoa que tem uma vida deveras estressada, ela vai buscar muitas das vezes, não é racional, mas de maneira emocional, de uma maneira instintiva, o comportamento que foi aprendido de maneira inconsciente no alimento. Sentir o mesmo carinho, a mesma felicidade, o mesmo pertencimento que ela teve na infância. E aí mesmo ela tendo todo o conhecimento técnico, ela não consegue sair. Isso aconteceu comigo até 2020. Eu mesmo com todo o conhecimento técnico do que fazer para gerir a minha saúde e o meu corpo, eu falhava. Hoje eu tenho um controle gigantesco, porque eu entendi o que faltava, o comportamento e a mentalidade. E dito isso, por que a atividade física, por que a corrida ela é disruptiva e transformadora? Porque todo comportamento aprendido, ele pode ser sim transformado. Porém, é um processo que precisa foco, é um processo que precisa de intensidade, ter um direcionamento certo, um processo que precisa ser feito de maneira repetitiva até gerar uma mudança. Todo estímulo, toda ação, todo movimento, toda a comunicação, verbal e não verbal, toda a postura do corpo, tudo aquilo que eu faço gera estímulos. E a soma desses estímulos, quando feito de maneira intensa ou um grande impacto emocional é aquilo que acontece e você registra de tal forma que não importe o tempo que passe, você consegue lembrar o local, o cheiro, o momento. Eu sempre cito o 11 de setembro de 2001. Se você era nascido nessa época, você sabe que as Torres Gêmeas caíram. E se você tinha mais ou menos 5, 10 anos para cima, eu tenho a certeza que você lembra o que você estava fazendo. Isso é impacto emocional. Isso tem poder de criar estímulos diferentes dos comportamentos que já fomos condicionados. Quando eu crio estímulos diferentes, eu crio novas conexões, eu vou ampliando, expandindo o meu comportamento, o meu limite de crença. E quando isso se expande, eu consigo, juntando razão e emoção, que é o conceito que eu chamo, agir para o resultado que eu quero. Então, o exemplo da alimentação, que é um exemplo muito pertinente. Quando eu trabalho os comportamentos, a mentalidade, a inteligência emocional, todos esses recursos, pertinente a essa, eu mudo o meu comportamento. E aí, quando eu mudo o meu comportamento, eu consigo seguir uma dieta, eu consigo seguir uma alimentação saudável, eu consigo construir uma jornada de resultados saudáveis. Mas eu tive que agir, eu tive que tomar uma ação para mudar esses comportamentos. E a atividade física ela é muito facilitadora nesse ponto. Por quê? Porque a química interna que nós temos, ela influencia. E toda a comunicação externa influencia na química interna. E a química negativa, ela bloqueia a parte racional do neocórtex, fazendo com que o corpo ele haja no piloto automático, no comportamento que ele aprendeu. Mas quando eu coloco uma química positiva, como a endorfina, serotonina, dopamina na corrida, eu consigo seguir fazendo o que tem que ser feito para gerar o estímulo necessário para fazer a mudança. E por fim, a zona de conforto. Eu trago aqui agora uma grande metáfora. Existe uma coisa chamada na corrida que é o VO2 máximo. O que é o VO2 máximo? É o limite de potência que um ser humano consegue exercer a atividade física. Trazendo de uma maneira mais simples para você entender, vamos pegar dois carros. Um carro zero, um carro básico, um 0 km, um carro bem básico. Vou pegar meu antigo carro, que era um Onix, e uma Ferrari. O Onix, ele consegue chegar a 100 por hora? Consegue. A 120?
Consegue. A 140 é desafiador, mas consegue. A Ferrari também. A diferença é que uma Ferrari a 140 por hora, ela está indo suave. Um Onix a 140 por hora, ele está fazendo um esforço gigantesco. E mais, depois de um certo período, a Ferrari consegue manter 140, chegar a 200, coisa que o Onix não consegue. E ela consegue manter isso. O Onix, ele vai perdendo rendimento, ele vai perdendo força. O VO2 máximo é isso na corrida. Então ele limita o tempo que você consegue fazer uma atividade em determinada velocidade. É parecido com a sua zona de conforto. O VO2 máximo é a zona de conforto para atividade física, para a corrida. A zona de conforto que limita. Assim como existe a zona de conforto profissional, a zona de conforto familiar, a zona de conforto conjugal, a zona de conforto financeira. E não quer dizer que essa zona de conforto é algo bom. Ela é confortável, porque o corpo já está habituado, os comportamentos já estão treinados a te proteger e te manter nela, mas não quer dizer que ela seja boa para você. Ela pode estar sendo extremamente nociva. Você pode estar com uma saúde horrível, com a sua vida financeira horrível, com o seu profissional horrível, mas você está na sua zona de conforto e por lá segue. Assim como na corrida, você pode estar com um condicionamento horrível e por lá segue. Só que existe um ponto. Na corrida, quando você faz um treino chamado treino de VO2, e olha a intencionalidade. Toda vez que você passa desse limite do VO2 máximo de corrida, você tem um tempo só de corrida. Por mais que você queira, por mais que você trabalhe, o seu sistema vai te parar. O sistema, o cérebro que protege, e a função básica do cérebro vai fazer com que você pare. Porque você está num limite que você não consegue manter muito tempo. O sistema não consegue manter muito tempo. E eu vou além. A atividade física não é algo natural. E a gente vai conversar isso ao longo dos outros runcasts que virão. Como vencer algo não natural e transformar isso em natural. E trazer isso para a vida. Quando eu estou fazendo atividade física, eu passo dessa zona, eu só consigo ficar um tempo. Depois eu vou parar, porque vai estar extremamente cansativo. Só que olha o que acontece. Toda vez que eu paro, relaxo, isso é um chamado treino intervalado, eu vou ampliando pouco a pouco essa zona de conforto. Eu vou ampliando pouco a pouco esse limiar de VO2 máximo. Chega um momento que se a 10 km por hora era o limite, se torna 11, se torna 12. Então, por eu ter ido além e voltado de novo, fazendo isso por um tempo necessário, eu amplio essa zona de conforto. Com as crenças, com o comportamento, com a mentalidade é a mesma coisa. Toda vez que eu vou além da minha zona de conforto, eu não consigo permanecer muito tempo no início. E volto. Saio e volto. Mas chega um momento que essa zona de conforto aumenta. Que o limite aumenta. Que o comportamento que me limitava cresce. E eu começo a conseguir performar mais. Isso não é racional, isso é comportamento. E isso pode ser feito de maneira intencional. Toda vez que eu fizer atividade física e vencer um limite, eu estou treinando o meu corpo a vencer os meus limites em cada área. E por espelho, por modelagem, que é o que faz o homem andar, falar, copiar o que o outro faz, pela automodelagem, por neurônios espelho, eu consigo copiar esse comportamento da corrida para as outras áreas. E eu treino esse comportamento de ir sempre um pouco mais, de ir sempre um pouco mais além, por consciência do que me trava, controle cognitivo, quando eu percebo que o meu comportamento vai sabotar, mudando a comunicação, eu sigo, não paro, e eu vou ampliando essa zona de comportamento. Eu vou ampliando o limite e o limiar de resultados. E aí fica muito mais fácil. Por isso que um atleta ele começa a performar mais. Se você faz isso na corrida, se você usa esse conceito na corrida, se você intencionalmente comunica que você está indo cada vez mais além, você começa a trazer esse comportamento para a vida profissional, para a vida financeira. Você vai ter que trabalhar foco, disciplina, resiliência. Só que você começa a condicionar o seu comportamento para o sucesso e você simplesmente pega de uma área e traz para as outras. E agora, a atividade física sendo utilizada como ferramenta vai gerar transformação na sua vida. Por isso que é extraordinário. Por isso que grandes empresários, pessoas de relevância no mundo,
tem a atividade física como um coringa, porque ali existem muitos aprendizados e muitas transformações que permitem razão e emoção, comportamento e técnica se unirem para você construir os resultados que você quer. Simples assim. Então, quando você faz isso, você transforma os seus resultados. Mas você tem que fazer pelo tempo certo, na intensidade certa, na direção certa. Esse processo de sair da zona de conforto na corrida, se eu treino um dia e paro e volto depois de um mês, é começar do zero de novo, porque não teve o tempo de ampliar. Os resultados que você quer precisam ser feitos diariamente, porque se você para, você volta do início. É a mesma pessoa que para uma dieta e volta do início. É quem começa um negócio e antes de poder lidar com todos os desafios e crescer, volta para o início. Às vezes vai ser desafiador, mas se seguir, tendo a visão clara de onde se quer chegar, do sonho, da meta, e se permitir e gerenciar gestão, a corrida ensina isso, ficar nessa quebra de zona de paradigma, se fizer isso pelo tempo certo, intensidade certa, pelo estímulo certo, vai gerar um novo comportamento que ao longo do tempo ele se torna o automático. E o sucesso, de uma maneira ou de outra, de uma hora para outra, se torna automático da sua vida. E aí eu te pergunto, onde você quer ter sucesso? É só você escolher. Treina correndo e traz para essa área da vida. Simples. Eu aprendi isso, eu entendi isso. A partir de 2020 eu comecei a colocar intencionalidade nisso e eu tenho tido transformação em várias áreas da minha vida. E o Runcast de hoje era essa ideia que eu queria trazer para vocês. Finaliza aqui dizendo que eu estou muito feliz por esse projeto. Aqui sim é um grande exemplo. Saindo sim da minha zona de conforto. Estando aqui, conversando, me comprometendo a cada 2 vezes na semana, trazer conteúdos, além de outras coisas que eu já faço. Então aqui eu também estou trabalhando. E a corrida me ensinou a sair da minha zona de conforto. E é por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que eu trago o Runcash. É por isso que é Runcash, Corrida para o Sucesso. Eu deixo a pergunta para finalizar. Se você pudesse, com uma ferramenta, ir correndo, literalmente, mais rápido para o sucesso que você quer, qual seria a sua resposta? A minha é sim, com certeza. Sabendo os desafios, mas sabendo que eu tenho a ferramenta certa, a visão clara de onde eu quero chegar, e é só seguir pelo tempo certo, olhando quem pode me ajudar e como eu vou fazer. Se fez sentido para você, chama outras pessoas que você acredita que possam e precisam ouvir isso. Compartilha esse vídeo, comenta o que fez sentido para você e traga para mim as experiências que você teve com a atividade física e como elas te ensinaram ao longo da história. Comenta aqui embaixo, compartilha outras pessoas e vamos levar esse movimento, porque Runcast, Corrida para o Sucesso, todos juntos podem correr para o sucesso que querem e eu estou aqui para ajudar você nessa jornada. Sou Yuri Duarte e é muito bom ter você aqui. Até a próxima!